Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas, madames e messieurs, sejam bem-vindas a mais um editorial do nosso The Talk, conforme havia ameaçado no lançamento da nossa revista na quarta-feira. Deixamos um vídeo, inclusive foi pro ar ontem, no nosso canal. Ontem tá bom, né, gente? Vai ser informal assim lá no Quinto dos Infernos. Ontem, né? Ontem já sabe. A gente deixou um vídeo no nosso canal de Você Tudo, já um videozinho do lançamento da revista. Quem estava me acompanhando no Facebook já tinha recebido já o link da edição número 9, que foi pro ar agora na quarta-feira, esse último dia 31, beleza? Lá eu havia dito para vocês que teríamos o editorial dessa sexta-feira, que vamos falar sobre a economia do amor, etc, da literatura, e que temos aí no ar o nosso The Talk ao vivo. A gente vai dar uma folhada na revista agora, nesse momento, e aí vocês vão ver que é a segunda metade, como sempre acontece no The Talk, na sua folha literária, é um grande entrevistão com alguma pessoa, sei lá, que tem a ver com a nossa cara. Um pouco da curadoria, no caso eu, tá bom? Este missivista que vos fala, editor desta humilíssima folha literária. A gente vai selecionando as melhores cabeças para o entrevistão, tá bom? A gente vai trazendo artistas, às vezes gente que não tem grande renome, que não é muito conhecida, a gente vai trazendo, botando ali Under the Spotlight. Bonito, né? O nome em inglês, né? Under the Spotlight, sob os holofotes, né? E no entrevistão, que é a segunda parte do The Talk, das nossas folhas literárias, The Talk é promovida pela íntegra da entrevista, que é o The Talk ao vivo. Tá bom, gente? The Talk ao vivo, isso que está aí na tela, que já está com o link para você, também está no corpo da postagem, tá bom, gente? Por exemplo, se você não conseguir anotar aí direito, com esse monte de letra, um monte de símbolo que tem aí, chato pra cacete, vai no corpo da postagem que tem um link do nosso The Talk ao vivo com o incrível Eugênio Martins Júnior. Tá bom, gente? E vamos mostrar um pouco da revista, já que estamos na semana do lançamento, aquela coisa toda. Então vamos lá. Eis aí para vocês The Talk. Tá? Vamos dar uma folheada aqui. Tá? Já tinha feito a apresentação na quarta-feira, fizemos um index muito do Amalucado, Mútil do Louco, entendeu? Temos o nosso Marcelo Inácio com Ela que Passa, que é o tema desse nosso bate-papo de hoje, esse e o texto da Madeleine Alves, que a gente vai ver daqui a pouco. O texto Ela que Passa é um texto bem curtinho, coube numa página. André Simões Louro, estamos ameaçando o senhor André Simões Louro. Tome cuidado, doutor André. Vai ter que escrever sobre o Bar do Jaca. As pessoas já estão começando a perceber o Bar do Jaca. O Bar do Jaca está nascendo, doutor André. Isso acontece na literatura, sabe, gente? Acontece de montão. Você está falando sobre aqueles grandes personagens que você conheceu, aquelas figuras folclóricas que dariam excelentes personagens, e aí de repente começa a aparecer um personagem que é o cenário de toda essa história, o Bar do Jaca. E aí? E vai ter o Bar do Jaca? Vamos ter o livro do Bar do Jaca? Aí começa, enfim. Isso acontece na vida de qualquer bom escritor. No caso do Dr. André Simões Louro é um bom escritor, então ele vai ter que segurar esse rojão sobre o Bar do Jaca. As pessoas, acho que começarão a importuná-lo, ele, André Simões Louro, a ter de escrever sobre o Jaca. O Jaca. Vai ter que escrever sobre o Jaca. Temos aqui o texto. Beleza, gente? Dessa maravilhosa folha literária The Talk, que foi ao ar no último dia 31, quarta-feira. Maria José Goldschmidt, Rafael, o Homem da Bicicleta Preta. E para, de uma certa forma, tentarmos aqui dar uma economizada no tempo, a gente vai falar sobre essa revista e alguns aspectos dela ao longo desse mês de setembro, tá, gente? Não no editorial agora, de terça-feira. Não haverá editorial no dia 9, sexta-feira, tá? É o especial véspera de feriado,
cai na terça. Para quem é de Santos, vai emendar a sexta-feira, né? Imagine, 7, quarta-feira, Independência do Brasil. Quinta-feira, 8, Madroeira da Cidade. Quem é santista vai emendar essa sexta-feira loucamente, será, né, um carnaval de segundo semestre, praticamente, né? Tem muita gente emendando. Se você está assistindo esse editorial e mora em outra cidade, inclusive aqui da região e tal, não tem o dia da Madroeira na quinta-feira, então voltaremos ao Basquente, né? Na quinta-feira, você só terá a quarta-feira de folga, bicentenário da independência, tá bom, gente? Voltando aqui, procura esse casaco velho do Lincoln Espada. De vez em quando temos alguns probleminhas de conexão. Já deu para sacar que não editamos os nossos probleminhas de conexão. É aqui, gente, liga o microfone e se joga. É um negócio meio doido isso que eu faço. Mas enfim, gente, né? Deem uma chance pro velhinho aqui, né? Nós estamos no final da vida, deixa eu cometer umas loucuras aqui. O Diamante Ambarino de Manuel Herzog. Vários desses contos aqui a gente vai tratar ao longo de setembro. Não nesse especial da próxima terça-feira. Repito, 9 não haverá o editorial será puxado para a terça-feira, 6, véspera de feriado, que é o nosso especial véspera de feriadão, aí retorna no dia 16. Salvo eu esteja lembrando corretamente os dias de setembro, depois do 6, 10 dias, 16, e a gente volta a comentar sobre alguns textos, tá? Tem algumas coisas a observar. E nós temos aqui Madeleine Alves, véspera do dia do rock, noite, que também é uma história de amor, de desencontros amorosos, bastante semelhante com essa do Marcelo Inácio, tá bom? E temos aqui o tal do entrevistão, que eu falei para vocês no início do nosso bate-papo aqui, tá bom? Eugênio Martins Júnior, The Essential Bluesman. Temos aqui a entrevista, ou parte dela, não vou folhear tudo, que são 62 páginas. Então, você tem aqui, que você pode assistir na íntegra esse entrevistão, que é o The Talk ao vivo, tá? Ele, Eugênio Martins Júnior, que encabeça o Clube de Blues de Santos e também é o fundador da Manish Boy produções artísticas, e também assina uma das melhores colunas de blues do Brasil, que é o Manish Blog. Tá bom, gente? Mas o tema de hoje, vamos fazer um slip, vamos fazer um push left daqui a pouco, é sobre esses dois contos, que são temas semelhantes, tá? Desencontro Amorosos. É véspera do dia do rock, Noite, da Madeleine Alves, e o Ela que Passa, do nosso escritor estreante, Marcelo Inácio. Tá bom? A gente vai começar daqui a pouco o nosso bate-papo sobre a economia do amor dentro da literatura. Beleza, meu povo? Deixa eu puxar aqui o texto do Marcelo Inácio, que é este aqui, Ela que Passa. Tá bom, gente? O tema é o amor está no ar, então vamos ao amor na literatura. Achou que não ia falar, né? Vou falar sim. Abstraiam os sons ao redor, tá bom, gente? Quando a gente faz as coisas com uma vizinhança muito próxima dos nossos microfones, temos sempre que avisar todo mundo que, às vezes, sons muito estranhos entrarão microfone adentro, cachorros latindo, gatos gritando, jogadores de futebol grunhindo, o CrossFit, que melhorou ultimamente o seu house track, a sua trilha sonora está muito boa, está tocando até AC/DC ultimamente, então a coisa está melhorando aos pouquinhos, mas sempre né? De vez em quando entra microfone adentro, o som dos pássaros. O som dos pássaros todo mundo curte, né? Mas os outros ruídos, peço a devida paciência a todos vocês para esse editorial, como sempre fazendo aquele bom e velho pedido, achou que eu tinha esquecido, né? De abstraiam os sons ao redor, por favor. Vamos lá, gente. O texto do Marcelo Inácio, Ela que Passa, é um amor que a gente chamaria, o povão chama na rua de amor platônico, tem um amor platônico por uma determinada dona. Num determinado ponto, eles
passa um período muito grande, acima de 2 décadas, que ele não mais a vê passando pela rua com seu lenço, etc, etc, e reencontra a pessoa amada nos braços de outro alguém, né? Não necessariamente nos braços, mas estava lá tomando o bom e velho chopinho na mesinha de algum botecão por aí, né? No caso da Madeleine Alves, no véspera do dia do rock, noite, fica uma impressão de que está rolando um encontro de um casal que se separou, a promessa de fazer aquele relacionamento diferente nessa segunda tentativa, porque a primeira tentativa é aquela boa e velha história de o que é que você está fazendo com essa pessoa, né? Essa pessoa não tem nada a ver com você, ou esta pessoa não é para você, ou você não é para esta pessoa. Essa questão econômica das valorações de relacionamentos, tá bom? Mais ou menos isso que você vai encontrar no The Talk 9, na hora que você lê esses 2 contos. E, coincidentemente, já na edição eu comecei a me aperceber de que estava rolando o mesmo tema. O amor, né, gente? Vamos destrinchar um pouco sobre o amor. O amor na literatura. O amor na literatura, bom, gente, existem 2 frentes para você que trabalha com livro eletrônico, basicamente. Antigamente você tinha, quando a Saraiva estava bem das pernas, tinha o famoso. Eu tenho coisa publicada nos 3, tá? Era o famoso Leia, que era um leitor de livros eletrônicos vendidos na livraria Saraiva. Não sei se ainda tem livraria Saraiva e se ainda estão vendendo Leia, mas tinha essa plataforma, você publicava seus textos ali. Um concorrente da Kindle era o Kobo, e o Kobo tinha era KWL, ou KWL, era o Kobo Writing Live, que seria o equivalente ao KDP, o KDP, né, que é o Kindle Direct Publishing, né? Então você utiliza esses serviços para você deixar os seus romances literários à venda, tanto no caso da Amazon, tanto no impresso quanto no eletrônico, e você se torna um autor, uma tentativa de autor de sucesso, etc, etc, etc. Tal, 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 tal. É isso. Basicamente é isso. Tá bom, gente? Então você tem as revistas literárias e você tem agora esses 2 concorrentes eletrônicos. Nem preciso dizer que tanto no Kobo Writing Live como no Kindle Direct Publishing, você tem um mar de gente escrevendo. Mas é um negócio na casa dos bilhões. Não é na casa dos milhões, é na casa dos bilhões de títulos que são publicados ao longo do ano. É um número muito elevado, ou seja, haja tempo para ler tudo. De fato, você vai morrer e não vai ler tudo. Talvez seja essa a graça do negócio. Existe uma vertente, tanto no Kobo Writing Life e no Kindle Direct Publishing, tanto no Kindle como no Kobo. O Kobo foi comprado, era canadense, se eu não me engano, foi comprado pelos japoneses da Rakuten. Acho que é assim que se fala, Rakuten, ou Rakuten. Não sei qual é a pronúncia correta, tal da Rakuten. Eles compraram o Kobo, mas que acaba sendo uma espécie de primo pobre diante da força que tem a Amazon. Por motivos, não vamos nem comentar aqui, porque senão o negócio vai ficar meio extenso. E quando você vai estudar tanto no Kobo quanto no Kindle, você tem uma determinada literatura quase que predominantemente escrita por mulheres, que é uma espécie de é uma mistura das antigas revistas, aqueles antigos livrinhos que se vendiam em banca de jornal, tá? Em banca de jornal, que era Sabrina, Bianca, Bárbara, aqueles romances que o pessoal dizia que era água com açúcar, mas era uma espécie de sacanagem requentada para mulheres, né? Tinha aquela coisa do macho dominante e a mulher era sentimentalmente arrebatada pelo cara e viviam momentos tórridos de amor, não com cenas explícitas de sexo nessas revistas, tá? Mas subentendia-se que tinha rolado uma madeirada no negócio, tá bom? E é uma mistura desses romances que se vendiam, né? Sabrina, tinha também, depois teve uma tal da Barbara Cartland, que também fez um sucesso absurdo, mais ou menos nessa coisa das princesas que são arrebatadas pelos príncipes, aquela coisa toda, com 50 tons de cinza, tá? Que ali já é uma sacanagem requentada, mas já tem uma coisa mais explícita ali.
em relação ao embate amoroso. Aí já começa a ter um pouco mais cenas de sexo no negócio. Pois bem, não que seja uma coisa explícita, tá, gente? Tem, mas não é vulgar. Daí o sucesso dos 50 Tons de Cinza e tal. Enfim, temos isso na literatura. E isso é o grosso quase que de 80% do KDP. Você tem que fazer uma garimpagem terrível para sair dessa literatura para achar os bons livros. Porque fatalmente o algoritmo não vai conseguir te salvar de determinados títulos. E você já vê pela capa, o camarada com um peitoral maravilhoso, né? Aquele tríceps sensacional, aquela barriguinha six-pack, eight-pack, né? Todos gostam. Aquele bumbum gostosinho, né? Às vezes dentro de uma sunga, às vezes dentro de uma calça jeans bem apertada, e aquela mulher é arrebatada pelo garanhão alguma coisa, tá? É mais ou menos essa a linha da história. Há grandes escritoras, tá? O texto é muito bom em alguns deles, tá? Não são todos. Mas o que vale é a sacanagem que vai rolar ali, etc, etc, etc. Isso hoje em dia é o chão da literatura, e estou falando de literatura venda, tá? Estou falando de alta literatura, nem de literatura extremamente elaborada, não, não, não. Isso é o chão de venda, isso aí é a indústria, é o chão de fábrica, entendeu? É a fábrica de tênis, de camiseta e de pirulito, para utilizar uma linguagem subliminar aqui, é a fábrica de pirulito. É pirulito para tudo quanto é lado, entendeu? É a realidade da literatura? Não. Obviamente que a literatura é um mar de gente escrevendo, tem muita coisa diferente. Tem sexo nos livros? Tem. Tem amor nos livros? Tem. Mas, em geral, o que vende na literatura é o amor não correspondido. Mas isso também não é uma questão do século XXI. Se você pegar, por exemplo, o romantismo, já final de Idade Média, início de Idade Moderna, você já tinha uma escola literária chamada Romantismo, onde o que verdadeiramente funcionava era a especulação. Será que aquele casal vai ficar junto? Não vai? Será que os dois ficarão juntos? E o amor será correspondido? O amor correspondido subentende-se, vai rolar um sexo. Tá? Será que vai ter esse grande encontro amoroso? Não vai? Então, o livro ele funciona todo em cima, né? A estrutura da narração funciona em cima de uma especulação, tá? Isso hoje em dia acontece de uma forma um pouco mais explícita com correspondências, mais uma espécie de amor de carnaval ou amor de verão. Tipo, ela vai para Ibiza se descobrir como mulher. Clichê. Clichê vende, gente, vende. Porque uma pessoa que vai tirar férias em Ibiza, por exemplo, chega lá em, sei lá, estende a sua toalha em Cala Rasa, por exemplo, né? Ou nessas mais famosonas como Seis Figueiretes, por exemplo, né? Estica lá a toalha e quer ler um livro. Quer ler o livro da sacanagem, quer ler o livro da pegação. Não vai querer ficar lendo Joyce, por exemplo. Agora eu vou ler Ulisses aqui na praia. Não, quer ver o bicho pegando, tá? Então, em termos de produto, vende. Por que o amor na literatura ele precisa ser essa coisa do platônico não correspondido ou nunca efetuado? Por questões de solidariedade, porque a maioria das pessoas de fato tomam um tremendo de um pé na bunda na maior parte das vezes, tá? Nem sempre esse amor acontece, nem sempre é correspondido. Veja pela quantidade de divórcios que temos ao redor do planeta, e pais solteiros, mães solteiras, aquela coisa toda, né? Decorrência do divórcio, etc, etc, porque o casamento não deu mais, porque a pessoa não tinha nada a ver com a minha cara. E aí esse é o meio que o coração da coisa. Você, por solidariedade, acaba gostando do texto do Marcelo Inácio e acaba se identificando com o conto da Madeleine Alves, porque de fato isso acontece na vida real. O amor, ao longo da literatura, ele precisa desse impasse, porque senão você não. Se você tem um romance que já nas 8 primeiras páginas o amor acontece e, e são felizes para sempre, como é que você vai escrever nas outras, sei lá, 180 páginas, 190 páginas do seu romance literário de 200 páginas, você já matou a coisa meio que na entrada,
tá? A não ser que você coloque algum outro elemento além do amor, tipo, estavam vivendo felizes para sempre até que chegou uma tsunami. Aí talvez a tsunami deu uma espécie de plot twist no negócio, deu um giro de enredo, que aí você consegue escrever mais 180 páginas. O reencontro do casal depois da grande hecatombe nuclear, junto com, sei lá, junto com terremotos e alguma coisa parecida com, né? É, acabei de falar agora, tsunamis, né? Ah, aí temos história. Eles se reencontram de novo lá na frente, no final do livro, e vão de novo viver felizes para sempre, né? Mas aí você já colocou alguma outra coisa dentro do enredo para, né, para poder esticar essa história. História esticada é amor não correspondido. Como a maioria das pessoas, quase que 100%, vivem o tal do amor não correspondido, é muito raro você ter um casamento que funcione logo de primeira, e a coisa piorou na segunda metade do século XX, nesse sentido, você acaba tendo uma solidariedade muito grande com os textos da Madeleine Alves e do Marcelo Inácio, a coisa do desencontro. No mais, a literatura ele explora o aspecto psiquiátrico da coisa. É o caso, por exemplo, de Madame Bovary, né? Imagine, Gustave Flaubert, ele retrata uma, ele cria uma personagem com traços daquilo que hoje em dia a gente chamaria de histriônico, a gente chamaria de, sei lá, desordens de humor, desordens de personalidade. Hoje em dia a gente tem uma nomenclatura maravilhosa para isso, mas na época não tinha, e ele já tinha batido o olho que, né? Ele, Freud, essa turma toda tinha batido o olho e falou: tem alguma coisa que não está funcionando direito aqui. Está começando a aparecer uma quantidade mais ou menos amalucada, grande de pessoas aqui no meu consultório, andando na rua. Esse negócio não está virando bem. Não vira bem na política, não vira bem na economia, não está virando bem nos círculos sociais e muito menos nos relacionamentos amorosos. Vamos lá, gente, confie em tio Celinho, que eu vou fazer a amarração daqui a pouco, vai ser beleza. Se você pegar a Rússia hoje, que está nessa vida belicosa, beligerante, com Ucrânia, a gente tem um problema sério, que é o envelhecimento da população. Como é que você combate o envelhecimento da população? É muito simples. Você vai combater o envelhecimento da população com sexo. Vai ter que fazer filho, gente. Não vem no repolho, não vem na cegonha, é sexo, tá? Só que esse sexo, ele vem pelo intermédio da interação social do sexo, que terá de ser mediada por sentimento. Ah, eu gosto dele, será que ela gosta de mim? Aquela coisa toda, tá? Veja bem que eu estou colocando a coisa meio que de uma forma crua, tá? Uma forma bem, né, bem desinteressante, quase nada romântica. Você coloca as pessoas dentro do romantismo para facilitar esse encontro sexual. Numa época que existe a indústria do sexo recreativo, onde você não precisa necessariamente gostar da pessoa, você não precisa ter sentimentos com a pessoa, tá? Só que isso tem um custo, tem um efeito colateral seríssimo. As relações sexuais geram vínculos emocionais. E é aí que está o problema, tá? Você incentivar as pessoas a fazerem filhos, porque você precisa tornar a tua população jovem, significa que esses jovens, provavelmente, eles terão um casal separado no seu futuro. Não é uma estrutura de unidade familiar por intermédio do sexo, ou mediado por sentimentos, posteriormente sexo e o surgimento dos descendentes. Não vai acontecer nesses moldes, não, tá? Essa indústria do sexo como recreação, como uma maneira de extravasar tudo aquilo de ruim que está dentro do seu interior, etc, etc, tem o risco de gerar descendentes, sem necessariamente a tal da estrutura familiar, para poder criar bem esse descendente, para poder, por exemplo, se juntar às Forças Armadas da Rússia, por exemplo, tá? Então você precisa dessa imposição da sociedade em mediar essas relações sexuais por intermédio de sentimento. Não basta ser o cara ser bonito. Tem de ter alguma coisa a mais.
essa coisa a mais. Eu preciso estar gostando desse cara, ou eu preciso estar gostando dessa moça, dessa mulher. Eu preciso ter um vínculo amoroso. No meio do caminho tem o sexo, que pode corroborar esse vínculo amoroso ou não. Quer dizer, o sexo é muito bom, mas o relacionamento é uma porcaria. Às vezes o relacionamento é ótimo, mas o sexo não tem química, não tem energia, não tem nada nesse sexo. E aí você tem que tomar a decisão: vou formar a família como? E aí a sociedade, que te empurra para o sentimento para você poder chegar no sexo, ela chega no meio do caminho e fala assim: mas esses descendentes seus aí, desse relacionamento que você está tendo com o cara, ou esse relacionamento que você está tendo com ela, etc, etc, é, esse núcleo que eventualmente possa surgir, tem condições financeiras? Há um mar de pessoas, mas um mar de pessoas, tá? Mais ou menos na minha base, que não casou, que não teve filhos, etc, etc, cujo aspecto do surgimento desse mar de pessoas está diretamente ligado à condição financeira. Porque, de fato, você seria uma pessoa muito irresponsável de colocar descendentes no mundo sem a mínima condição sequer para alimentar essas crianças. É muita irresponsabilidade. Você vai ficar tendo filho e jogando nas costas do governo com alguma política de voucher. Então é necessário, e aí que está a pegadinha. Agora eu vou tomar um pau de delegacia das feministas. Por sorte, nossos editoriais ele não tem grande assistência em escala, tipo 40 mil visualizações, 5 mil curtidas. Que se tivesse, bicho, eu tá cancelado. Depois desse último ano de editoriais aqui no The Talk, mas eu estava cancelado. Ia ser uma coisa. Ia estar cancelado até não poder mais. Que agora as feministas vão me pegar de porrada na rua. Porque é o seguinte, a sociedade, que elas acusam de ser patriarcal, impõe o tal do patriarcado, o chamado patriarcado, e elas aceitam. Quer um exemplo? O cara só é bom partido não porque ele tem a distinção da beleza. Pode ser um velhusco, tipo eu. Tem dinheiro, porque é um negócio meio lógico, gente. Tem lógica por trás. Como é que você vai ter descendente com esse cara se o cara não tem onde cair morto? Porque as pessoas, pelo menos aqui na cidade de Santos, tá, gente? Não sei como é que é na cidade, onde você mora, onde você habita, como é que funciona a coisa. Mas aqui em Santos é o seguinte: grana é tudo. Grana é tudo. A Santos não era assim, mas ela se transformou nisso. Grana é tudo, tá? Você não tem grana, você não será pai, você não será pai de família, esquece. Vai terminar mais ou menos como terminou este humilíssimo editor que vos fala da sua folha literária, The Talk. Não casou, não teve filhos, etc, etc. Por incrível que pareça, aqui na minha cidade, tá? 50% das mulheres, 50 homens, 50 mulheres que está nessa condição. Também tem uns 50% aí de mulheres. Isso ainda estou investigando para saber como é que é essa economia do amor e sexo para elas, tá? Mas aqui em Santos tem um monte de cara na minha condição. Não casou, não teve filhos, tá? Não tem descendentes, não tem nada, tá bom? Quando você pega o perfil, todos eles são classe baixa, média baixa, não tem onde cair morto, fora, fora. Isso é a manifestação do patriarcado, exceto que, de fato, não conheço muito desse patriarcado, porque o patriarcado estrutural, tá, mas as feministas, de repente, tem um monte de pessoas dentro do movimento feminista que ou o cara tem dinheiro para sustentar a família, o macho que sustenta, e, consequentemente, dentro de um enorme patriarcado, ou então está fora. Não existe essa coisa da inversão da mulher que gostou do cara, mas o cara é muito pobre, ela banca a parada. Não tem. O cara tem de ter dinheiro. Ele tem de participar, pelo menos, de metade desses custos. Porque senão vai sofrer uma pressão social muito grande e a pressão social continua. É um tremendo de um vagabundo sustentado pela mulher. Isso é cobrado da sociedade e as feministas elas não batem de frente. Num determinado momento se separam da pessoa, meio óbvio, que não aguentam essa pressão social do tipo: eu banco esse negócio.
De fato, ele não teve muita sorte da vida, de fato, ele veio de uma origem muito humilde, de fato, ele continua nessa origem muito humilde, e sou eu que banco as contas aqui de casa. E ele é o pai dos meus filhos, e nós nos amamos e vamos viver felizes para sempre. Isso não rola. A pressão da sociedade é muito grande em relação a isso. Então, continua sendo o homem que, para ter uma família e ter um filho, tem de ter dinheiro. E tem que ostentar esse dinheiro, tá? Daí a necessidade das roupas caras, dos lugares finos, das viagens maravilhosas, paradisíacas para o clube mediterrâneo, etc, etc, etc. O que acaba esvaziando, em parte, o movimento feminista, principalmente quando ela continua batendo na questão do patriarcado. Isso começa a esvaziar um pouco. Porque na hora que você encontra uma mulher que de fato vai bancar o matriarcado, ou seja, ela que vai bancar o negócio todo, porque o seu marido é vagabundo, ele não gosta de trabalhar, ele não quer trabalhar, ele não quer participar das contas da casa. Não há essa inversão completa, tá? Nem preciso dizer que esse tipo de quadro junta outros quadros de trauma, se devidamente não acomodados, gera uma quantidade absurda de população na rua, completamente descolada da realidade, completamente amalucada. E é sobre isso que você tenta ser feliz no amor. Você tenta encontrar o seu parceiro, a sua parceira. É mais ou menos a história que a Madeleine Alves conta no... Obviamente, estou fazendo aqui um belo desvio, tá, gente? Porque aqui a gente está conversando sobre outro assunto. Nessa economia do amor, diríamos que hoje não temos nem o amor comunista, nem o amor socialista, nem o amor liberal, nem o amor neoliberal. Sabe-se lá o que é que a gente tem em termos de relacionamentos amorosos de uns tempos para cá. Porque tanto do lado deles quanto no lado delas, tanto do lado deles quanto no lado deles, do lado delas quanto do lado delas, no caso dos casais LGBT, ele não fica muito claro, não. Tipo, mas para que lado vai essa coisa? Deveria ser regido por sentimento, consequentemente, há a presença de relacionamento íntimo, sexo nesse relacionamento, e o surgimento de um núcleo de pessoas, um núcleo familiar. Esse seria o caminho para você poder fazer a renovação dos quadros de um país, né? Para a população não envelhecer e, de repente, não tem mais jovens no país. Mais ou menos o que está acontecendo com a Rússia acontece com a maioria dos países europeus. A sociedade, ela vai, por intermédio de uma economia política, interferir na ação dos casais. Pela veia do sentimento. Mas você gosta dele, ela gosta dela, está sendo correspondido, etc e tal. Não, não tá. Então tenta o sexo recreativo, vê se pega pelo sexo. Aí às vezes pega pelo sexo, mas o relacionamento é uma porcaria. Às vezes você pega pelo sentimental, na hora de ir pro sexo, não está funcionando direito. Esse casal em breve se separará. Né? Não há essa simbiose, essa combinação perfeita. A sociedade, se é que ela sabe qual é essa situação perfeita, ela esconde o jogo. Tenho dúvidas de que não saiba, porque o interesse da sociedade é a renovação de quadros. E vai utilizar a sua vida sentimental, consequentemente sua vida sexual, para fazer essa renovação de quadros. E se você meter os burros na água, se vira. Nós, sociedade, não vamos segurar esse rojão. Já começa a aparecer nos textos mais contemporâneos esse tipo de denúncia. E esse tipo de denúncia não precisa nem precisa ser feita na estrutura do romance. Nem precisa isso. Muito simples. A maioria das autoras, elas fazem, dessas autoras que trabalham com essa mistura de 50 tons de cinza com Sabrina, Bárbara, Bianca, essa coisa toda. Essas autoras, elas fazem uma espécie de literatura de simulacro, de simulação, de emulação, tá? Na verdade, elas gostariam de ter aquilo na vida real, mas elas de fato têm aquilo na vida real como sexo recreativo. Na hora de segurar na mão, vamos ter um jantar romântico, o sujeito se pirulita. Tá cheio desses caras por aí, convenhamos. Na hora de estreitar mais os laços, já que estamos tendo sexo, um sexo recreativo muito bom, que tal formarmos um casal? Aí o sujeito se pirulita, né? E aí, de uma certa forma, essa coisa que começa no sexo recreativo e se transforma numa grande história de amor e a formação de uma família,
ele só existe nos livros mesmo. É só uma simulação, é só um simulacro, tá? Então, é uma grande literatura de simulação que muitas vezes as pessoas que leem e gostam muito dessa literatura gostariam de ter essa aventura sexual que termina numa grande história de amor, felizes para sempre, mas inaplicável na vida real por conta da economia política que a sociedade impõe para a criação de descendentes e vai utilizar a vida sentimental e sexual desses casais. Não é à toa que é um mar de divórcio. Porque a economia política vê o lado dela, que é a renovação dos quadros, mas ela está muito pouco preocupada com a situação sentimental e sexual do casal, tá? Então, o que ela empurra? Ela empurra, pela ordem dos sentimentos, bens, aquilo que o nosso querido, inclusive foi eleito recentemente, membro da Academia Brasileira de Letras, o Eduardo Gianetti da Fonseca. Agora ele é membro, estava lá com seu fardão, assumindo seu posto lá na ABL, né? Que ele fala lá no Um Brasil. Inclusive, já cheguei a colocar o trecho num dos editoriais, não sei se foi o último ou o penúltimo, cheguei a colocar um trecho dessa fala dele, que são os bens de distinção. Então, eu chegar numa balada com um carro muito bonito é um bem de distinção, chamo a atenção. Se eu sou um jovem com peitoral maravilhoso, cabelos todos pretos, barriguinha six-pack e aquele bumbum irresistível, é um bem de distinção. Então você gera a vida sentimental por esses bens de distinção. Entendeu o tamanho da trombada que é? Já não é mais meu coração bate forte por você. Não. Começa por bens de distinção. Você meio que vai forçando a barra no sentido de encontrar alguma forma de sentimento em relação a essa pessoa para chegar no sexo, do sexo, casamento, geração de descendentes, etc, etc, tá? Em que pese que hoje em dia isso também está meio que por fora, porque são divorciados casando com divorciados, tá? O cara já vem com filhos do primeiro, segundo casamento, ela já vem com filhos do primeiro, segundo casamento, e vamos juntar os filhos, ver se dá liga, enfim, aí tem todo aquele protocolo de entrada, protocolo de permanência, que para a vida de um solteiro a gente até entende, mas é inaplicável, tá? Até porque a maioria dos solteiros, pelo menos na minha cidade, eles são de classe baixa, eles são pobres, eles não têm de fato onde cair morto. Então isso já de cara elimina a pessoa já na concorrência, porque você não traz bens de distinção, nem de beleza, beleza da juventude, juventude de beleza, com corpos esculturais, ou no caso de você virar um tiozão, que é o meu caso, um belo de um carro na garagem, um apartamento de frente para o mar, uma garçonière ou coisa parecida, tá? Então a economia do amor ficou voltada nisso, mas isso é uma imposição de sistemas sociais, de sistemas de economia política em cima dos casais. Os casais ainda não se aperceberam disso. Porque para você bancar o relacionamento em cima de uma pessoa que você vê que vai ser bom pai, que vai ser bom partido, vai ser uma boa mãe, etc e tal, de repente você vai ter que bancar financeiramente esse negócio, tá? E é aí que eu digo para vocês que a luta contra o patriarcado foi para o vinagre, tá? Porque essa luta contra o patriarcado, o tal do patriarcado, está ganhando todas. Não porque ele é estrutural, é porque para a renovação dos quadros você precisa de dinheiro para trazer esses bebês até a idade adulta e eles vão decidir o que vão fazer da vida, se vão ser dentistas, se vão ser militares, se vão ser agentes do governo, se vão ser, sei lá, alguma coisa que a sociedade considera como prestável. Por exemplo, fazer editoriais de folha literária é uma coisa completamente imprestável. Então, isso a sociedade abomina. Então, certamente, quem é o maluco que põe a cara nos editoriais e faz uma folha literária, esse cara está completamente fora dessa tal de economia amorosa, porque ele, de fato, ele gastou muito tempo fazendo uma coisa que não tem nenhum bem de distinção. Material, não. Pode ter intelectual, causar alguma boa impressão em alguém aqui e acolá, mas de fato, materialmente não tem essa, né? Não dá essa correspondência para a pessoa, por exemplo, do sexo oposto, tipo, eu não vou formar meu ninho com um sujeito que não tem onde cair morto. Eu quero mais é gozar a boa vida. E essa imposição da economia política, os casais assumiram isso,
E aí, como eu acabei de falar agora no final do segundo bloco, é um mar de divórcio. Porque quando acaba o dinheiro, aí começa o terror. Acabou o dinheiro, começa o terror, tá? Parafraseando Maria da Conceição Tavares, quando ela fala sobre os processos de industrialização, exceto o da primeira Revolução Industrial da Inglaterra, porque a segunda Revolução Industrial na Inglaterra já foi um terror, um horror terrível. Ela costuma ter como ideia, isso nas aulas dos anos 90, disponíveis, tá, gente? O semestre inteiro está disponível no YouTube. Vai lá, Maria da Conceição Tavares, Instituto de Economia lá da Unicamp, as aulas dela estão todas lá, tá? Quando ela fala sobre a industrialização, inclusive eu tenho esse corte eu tenho esse corte no meu Instagram. Quem me achar no Instagram vai encontrar esse corte. Eu fiz os highlights dessa aula. Que ela diz que é o seguinte: a industrialização ela só aconteceu ou pelo alto, por um political will, ou pela barbárie. Essa imposição da economia política sobre a vida dos casais transformou amor e sexo, tá? Mais ou menos nisso. Ou você casa por um political will, ou seja, interesses de boa vida, é uma vontade política, um political will, vem por cima. Não, pobre não olha para minha cara. Eu posso estar perdidamente apaixonada pela pobre. Eu posso estar louco, assim, puto, o cara é super legal, mas é pobre. Tá fora porque eu já tenho um political will que vem por cima, tá? Imposto por uma sociedade. No caso, como dizem as feministas, com a estrutura patriarcal inerente, tá? Que é o tal do patriarcado estrutural, só que nenhuma das mulheres estão se apercebendo disso e estão entrando loucamente nesse negócio. São patriarcais até dizer chega, tá? Porque tem que ter a grana no meio, né? Precisa ter o bem de distinção. E no caso, para uma pessoa da minha idade, tem que ter o dinheiro, tem que ter a grana, tá? Porque você não vai formar um ninho com uma pessoa com as crianças passando a necessidade em casa. É isso que eu digo para você, gente. Tem uma lógica por trás. Tem uma lógica por trás. Imposta pela própria sociedade, que na sua estrutura é patriarcal e vai continuar sendo. E não vai ter feminista que vai conseguir dar jeito no negócio. Porque as próprias mulheres, num determinado ponto, falam: pô, eu não vou fazer filho com um cara que não tem onde cair morto. Viva o patriarcado. Ou seja, ele vai ter que ter uma boa renda para sustentar. Como é que eu sei que ele vai ter uma boa renda se ele mostrar dotes, né? Antigamente se chamava de dotes, que são os bens de distinção, né? Ou os bens de oligarquia, os bens oligárquicos. Então você vai ter que ter o iate, o carro, um hobby caríssimo, uma vida espetacular, e aí você convida, né, a pessoa a participar da sua vida. Tá rolando amor nisso? Tomara que esteja. Rezamos fortemente para que de fato tenha amor nesse negócio. E que nunca falte dinheiro para esse casal, porque na hora que faltar é a hora do vamos ver, tá? Dizia a Maria da Conceição Tavares, ou era um political will, vinha por cima, ou era pela barbárie. E o que a maioria das pessoas estão experimentando nos dias de hoje, quando vão para festas, aniversários, baladas, barzinhos, restaurantes, viagens, né? Tem sempre aquele amor de viagem e tal. O que, na verdade, o pessoal está experimentando é a barbárie. Só que essa barbárie agora está começando a vender livros, já que estamos falando de literatura, né? Não o lado do political will, onde os pobres já ficam de fora logo de saída, mas esse caso da barbárie. Este cara não é para você, ele é muito pobre. Ah, mas ter conhecimento intelectual não enche barriga. Então, de fato, não enche. Eu assino embaixo. Não enche barriga. Não enche. De fato, não enche. Ah, você precisa de um cara que tem uma expressãozinha na praça, gente. Presta atenção, criatura. Presta atenção, criatura. É uma expressãozinha tipo bem cuidado ou bem cuidada. Ah, porque era um momento onde eu estava sendo bem cuidada. Presta atenção, criatura. Há a presença de bens materiais nessa jogada.
celebradas por essa pessoa que emite esta sentença. Ah, eu quero é ser bem cuidada. Hum, explica direito, criatura, que é ser bem cuidada. É por viés material ou por viés sentimental? E a coisa não fica muito clara. É a barbárie. Só que essa barbárie agora está sendo denunciada. Não são muitos os autores e autores que estão denunciando essa barbárie, tá? O fim do sentimento. Ou seja, você casa sem sentimento. Ou é pelo sexo, ou é pelo dinheiro, ou por alguma coisa. Sentimento não enche barriga. É tipo vida intelectual. Também não enche barriga, então vamos para o bem material. Vamos para o dinheiro, vamos ver se o cara é boa pinta, se o cara é boa praça, e se consegue sustentar este lindo lar em, em calha, né? Em calha longa, Ibiza. Tá bom, vai um dinheirão naquele negócio lá. Em Calharaça, Ibiza. Ah, tá bom. Quero férias no Náutico Ebeso. Tá. A diária num quarto lá é R$ 1.350 a diária. Só a diária, tá, gente? Não sei o que tem incluso ali. A saber o que tem ao redor de Náutico Ebeso, não deve sair muito barato. Mas eu quero minhas férias lá. Quero. Tá, mas e se o cara não tiver essa grana? Ah, tá fora. Ou quando não, existe uma espécie de barbárie do tipo: casa com o cara rico, mas é amante do pobre. Que na verdade gostou do pobre. E o sexo até que é bom com o pobre, mas fica como amante. Tipo, passatempo. PA. Tem um famoso PA. PA-BA. Tem também o BA, tá, gente? Pergunte pro seu amigo, pra sua amiga. Eu não vou ficar fazendo explicação do que é PA e BA. Isso aí é a barbárie do sentimento. Só que agora já começam a surgir alguns autores que ainda não se ativeram, que estão já começando a fazer esse tipo de reclamação. Não é nem crítica, é reclamação. E isso começa a entrar nos enredos de livros. Tá bom, gente? É isso. E damos por encerrado a vida amorosa, etc, etc. A economia política não oferece nada para os casais. Somente relacionamentos para o seu próprio interesse, renovação de quadros. Ofertando esses casais ora, a formação de uma família por um political will, seja dele ou seja dela, ou quando há uma conveniência de political wills, olha, eu sou um cara de 50 anos, mas eu sou rico, tenho iates, tenho propriedades, etc e tal, quero casar com uma moça de 22. Ela também está afim do dinheiro, eu estou afim de levar para a cama uma pessoa com uma beleza uma juventude muito boa, deliciosa e gostosa. Eu tenho esse interesse na novinha, ela tem interesse no meu dinheiro, temos esse encaixar como uma luva de interesses, e aí rola um núcleo familiar. Esse é um political will. Eu tenho interesse na novinha, a novinha tem interesse no meu dinheiro, é um political will, vem por cima. Ou então vai rolar pela barbárie, ou seja, eu caso com a mulher rica e tenho relações sexuais com as novinhas, mais gostosinhas, e vice-versa também, tá? O cara, a minha mulher casa lá com um sujeito que tem uma boa condição financeira, né? Vai dar de tudo do bom e do melhor, aquela coisa toda, mas o amante vai ser o pobrezinho que mora lá nas periferias de Marte, né? Continua sendo amante, que foi o que sobrou pro cara, tá? Porque de fato ninguém banca sentimento. Porque a sociedade não permite bancar o sentimento. A sociedade exige e ela cobra de você. O que é que você está fazendo com esta pessoa? Ah, mas eu amo essa pessoa. Essa seria a resposta padrão e todo mundo fecha a boquinha. Fala, não, você está gostando, está tudo bem. Quer de gosto o regalo da vida. Mas o que essa pessoa tem a ver com você? Essa pessoa não vai te dar boa vida. Peraí, você está casando por intermédio de bens de distinção ou por intermédio de sentimento? Quando chega a questão do sentimento, ninguém peita o negócio. E aí se perde nos discursos identitários do patriarcado estrutural, etc, etc. Na hora que você vai olhar para gente, para dentro do movimento feminista, você olha assim, pelo amor de Deus,
né? Estão corroborando o patriarcado. Eu, Marcelo, tô louco para fugir do patriarcado e não encontro nenhuma mulher que segure minha mão e vamos juntos contra o patriarcado. Não. Eu sou avaliado pela minha conta bancária. Mais patriarcado que isso, impossível. E isso feito por mulheres. Imagine o tamanho do rolo que fica a cabeça da pessoa. Muita gente, de vez em quando, chega e fala assim. Eu já ouvi determinados comentários assim: pô, o Marcelo é meio maluco. Sério que eu sou maluco? Não. Sério que eu sou maluco? Talvez seja uma forma de. O Marcelo é maluquinho, deixemos ele de lado porque ele é maluquinho. Porque, de repente, para ficar do lado do Marcelo, alguns valores terão de ser postos na mesa. E se você não tem esses valores, não vai rolar nada. Então fica mais fácil botar a pecha de maluquinho no Marcelo. Ah, o Marcelo é meio malucado. Tipo, faz editoriais de uma folha literária que ele mesmo publica. Tipo, puta sujeito doido, né? Tá. Não sei se sou tão doido, não. Tem gente muito mais maluca do que eu andando pela rua. Forçada por uma economia política de uma sociedade hipócrita, que é ótima para fazer discurso, mas na hora que chega no vamos ver, não rola nada. Ah, não rola nada. É o mais da mesma coisa. Na hora que você chama a pessoa, segura minha mão aqui, vamos peitar BlackRock, vamos peitar a Vanguard. Aí, beleza, na hora que você vai passar a lupa na conta bancária da pessoa, tem uma carteira de ações, provavelmente ações de empresas administradas pelas duas. Aí, né, você está querendo viver de renda, aí, vamos peitar, mas não vamos peitar muito. A gente faz um discursinho aqui de não sei o que lá estrutural para cá, não sei o que lá estrutural para lá, a gente dá aquela engabelada, né, finge que está lutando, mas na hora do vamos ver, continua a mesma coisa do século XVII. E numa cidade como Santos está cheio. Está cheio. Daqui a pouco está subindo a tampa. Não é pelo sentimento. Numa cidade como Santos não é pelo sentimento. É por bens oligárquicos ou bens distintivos. De acordo com o nosso novo membro da Academia Brasileira de Letras, a ABL, o senhor Janete da Fonseca, né? Bens oligárquicos ou bens de distinção. Muito casamento aqui na cidade de Santos só está funcionando assim. É por sentimento? Não. Começa a barbárie. Essa barbárie vai se transformar nos próximos temas literários que encontraremos daqui para frente. Será o grande tema de denúncia. E muita gente vai ficar pé da vida com esses autores. Beleza, pessoal? É isso aí, né? Já falei mais de. Vamos calcular aqui, dar uma olhada aqui no reloginho. Temos aqui, já passou de 50, estamos caminhando para 55 minutos do nosso editorial, quase uma hora, aquela horinha que a gente sempre faz, dos nossos bate-papos. Falamos um pouco do Ela Que Passa, do Marcelo Inácio, e Véspera do Dia do Rock, Noite, da Madeleine Alves, os dois contos presentes no The Talk número 9, que eu apresentei no início desse nosso bate-papo para vocês. Terça-feira, agora, o nosso especial sobre liberdade de expressão, Aí vai ser longo, gente. Aí vai ser um terror. Aí vai ser longo pra cacete. Vamos falar, talvez nem tanto. Talvez eu consiga resumir a coisa dentro de um tempo bacana, tá bom? Vai ser sobre liberdade de expressão. Sexta-feira, 6 de setembro, véspera do bicentenário da nossa independência, que cai numa quarta-feira, semana que vem. Não haverá, assim, o editorial do dia 9, que será puxado para terça-feira, especial véspera de feriadão. Depois do dia 6, teremos o do dia 16. Teremos um intervalo de 10 dias dos nossos editoriais. Tá bom? Leiam The Talk, divirtam-se. Não esqueçam também do nosso The Talk ao vivo com o sensacional Eugênio Martins Júnior. Gente, felicidades, sintam-se felizes. Daqui a pouco é aquele happy hour, show de bola. Beleza? E vamos curtir mais um final de semana
junto aos seus amados, junto às suas amadas, junto aos seus queridos, junto às suas queridas. Voltamos agora na terça-feira com um especial de feriadão. Gente, um super beijo e até terça.